E começando a revisão do capítulo 23 de Boruto, só lembrando que eu estou usando a versão da Viz Media como base, e pela razão da Shonen Jump americana ter demorado um pouco mais para vazar, eu demorei mais do que o normal para trazer a revisão. Porém, não houveram muitas diferenças em relação à versão traduzida por fãs. Pois bem, partindo de onde o capítulo anterior parou, o Kashinkode desfaz a invocação e elogia o Boruto por ter derrotado o Ao. Em contrapartida, o Konohamaru tenta questioná-lo sobre a organização Kara e seu propósito. Obviamente, ele recusa-se a responder e o lado de Konoha é surpreendido por um ninjutsu de selamento que deixa todos paralisados. Lembrando muito o Shishu Shibari, que vemos sendo usado por alguns Zanbus no capítulo 425 de Naruto. Porém, o Konohamaru aparentemente estava preparado para situações que envolvem ninjutsus de selamento e ativa uma espécie de selo em sua barriga com o símbolo do clã Sarutobi, se libertando facilmente. Ao que parece, o episódio 41 do anime já dava uma pequena dica sutil sobre essa característica do Konohamaru. Não foi à toa que ele conseguiu se libertar tão facilmente do selamento do inimigo durante aquela situação. Acho que devemos começar a ficar um pouco mais atentos aos detalhes que o anime apresenta, mesmo em episódios sem relação com light novels ou mangá. Logo em seguida, o Konohamaru parte para cima do Kashinkode, onde acontece uma rápida troca de golpes, terminando com um choque de Rasengans, o que surpreende a todos, pois aquele Rasengan não vinha de uma ferramenta ninja, era um Rasengan verdadeiro e, como todos sabem, os únicos usuários de Rasengan até então, atualmente, são Naruto, Konohamaru, Boruto e o Kakashi. O que mais uma vez está fazendo o fandom cair na pilha de que o Kashinkode é o Jiraiya. Só que existem várias explicações possíveis para o Kashinkode ter o Rasengan. Lembrem-se que o Rasengan foi baseado na Bijudama. Se o Minato pôde criá-lo com base nisso, outra pessoa pode recriá-lo usando a mesma base. Assim como o Neji conseguiu recriar o Hakesho Kaiten. Ao meu ver, o Kashinkode precisaria de no máximo um Rasengan selado em um daqueles micropergaminhos para entender como o ninjutsu funciona e recriá-lo de seu próprio modo. Ou simplesmente ele pode ter achado um pergaminho deixado pelo Jiraiya ou pelo Minato ensinando como usar o Rasengan, o que ao meu ver é bem provável. É comum que métodos de aprendizado de Kinjutsus ou ninjutsus de ranking S sejam gravados em pergaminhos. Outra possibilidade menos provável, pelo menos ao meu ver, é que o Kashinkode foi um discípulo do Naruto. Afinal, muita coisa pode ter acontecido nesses 15 ou 16 anos após a guerra. Mas acredito que o Konohamaru saberia de algo envolvendo um discípulo do Naruto se esse fosse o caso, a menos que ele tenha sido dado como morto ou algo parecido. Em todo caso, ter o Rasengan não é uma evidência incontestável de que o Kashinkode seja o Jiraiya. É só mais uma isca suculenta para os fãs desavisados. Como eu falei na revisão anterior, tudo isso é intencional. O Kishi e o Kodachi querem que achemos que o Kashinkode é o Jiraiya ou alguém que possui no mínimo alguma ligação com ele. No passado foram situações semelhantes que moveram as discussões sobre Naruto e mantinham muitos dos fãs ligados à obra. Bom, e prosseguindo, Kashinkode elogia o Konohamaru dizendo que ele era bom, mas ainda tinha muito espaço para melhorar. E nesse momento o Konohamaru percebe um sapo grudado nele que explode em chamas, mostrando que o Kashinkode não estava ali para brincadeira. Ele não fica perdendo tempo subestimando seus adversários, usando as mesmas chamas que ele usou para matar o velho, as chamas da verdade de Samadhi, que segundo a descrição do próprio Kashinkode, não importa o quão forte seja o vento ou a chuva, nunca se extinguirão. Algo bem parecido com as chamas do Amaterasu, o que sustenta algumas teorias sobre esse ninjutsu ter sido criado a partir das chamas do Amaterasu do Itachi seladas pelo Jiraiya, fazendo assim mais uma possível ligação entre Kashinkode e Jiraiya. Agora a questão é saber como ele achou os pertences do Jiraiya, independente de ser o pai dele ou não. Pois bem, vendo a situação do Konohamaru, Boruto se desespera e finalmente ativa o seu misterioso selo, chamado de Karma pelo Kashinkode, que fica surpreso ao vê-lo. Aparentemente o selo absorve todos os ninjutsus ao redor, a eletricidade do selamento do Kashinkode e as chamas que estavam cobrindo Konohamaru, assim o salvando.
Agora só espero que o fandom não fique de mimimi chororô por conta do Konohamaru ter sido atingido por um ataque de alguém do calibre do Kashinkode em uma situação em que ele estava ferido, cansado e com pouco chakra. Aliás, diria que o que vimos acontecendo com Konohamaru nos últimos capítulos não foi apenas para tirá-lo de cena em função de manter o destaque no Boruto. Afinal, se o Konohamaru estivesse mais ativo, visto que as cenas de ação que tivemos até o momento foram curtas, teria ofuscado o Boruto, mas também para limitar o que o Konohamaru pode ou não fazer nesse momento. Lembrem-se que estamos no começo da obra, fazem apenas 13 capítulos que o conteúdo inédito começou. O que vocês queriam, que o Konohamaru imitasse sendo o Hiruzen 2.0? Parem e pensem. No caso dele realmente ser mais habilidoso do que foi mostrado até agora, não teria sentido em mostrar todo o seu potencial no início da obra. Ele precisa ser nerfado de alguma forma, e a forma mais eficiente de se fazer isso é justamente o deixando ferido e com pouco chakra. E no caso dele ser um Chunin regular ou um pouco acima da média, toda essa humilhação pela qual ele passou foi intencional, para dar um choque de realidade e mostrar ao Konohamaru suas falhas e fraquezas. Graças à sua falta de habilidade, ele deixou um companheiro morrer. Ele deixou seus alunos no campo de batalha para se virarem sozinhos contra o inimigo. Não foi capaz de protegê-los quando foi necessário e, acima de tudo, lhe mostrou que há adversários muito superiores lá fora. Agora ele terá que se reerguer, se tornar mais forte e se preparar para o próximo confronto com a organização Kara. Como o próprio Kashinkode diz, ele ainda tem muito espaço para melhorar. É uma pena que o Konohamaru não tenha conseguido uma luta solo contra um grande inimigo para ter a sua chance de brilhar, mas sempre haverá a próxima vez. E pelo ritmo dos atuais acontecimentos, ele realmente não tinha espaço para uma participação mais ativa. Nem sempre o autor vai tomar a decisão mais agradável, mas devemos ter a maturidade de entender a razão dessa decisão ser tomada. Não é porque gostamos de um personagem, que ele é o nosso preferido, ou que possuímos grandes expectativas sobre ele, que ele terá destaque. Às vezes, simplesmente não é o momento do personagem brilhar, e o arco em questão não foi feito para que ele tenha um grande destaque ou seja melhor trabalhado. Há momentos que para um personagem ter destaque, outro precisa ficar fora de cena, ser ofuscado. Há momentos que um personagem precisa ser derrotado ou humilhado para evidenciar o nível de habilidade do vilão ou para que o personagem em questão se supere na próxima vez. Bom, agora prosseguindo com o capítulo, em seguida podemos ter uma boa visão do selo Karma, que se trata de um selo que cresce até o olho do Boruto e não vários selos separados como se acreditava anteriormente. Aqui também acontece um diálogo onde o Kashinkode se mostra bem surpreso ao testemunhar o selo Karma ali e descobrir que o Boruto havia derrotado o Momoshiki ao invés do Naruto como ele acreditava. O que dá a entender que realmente existe uma conexão entre matar um deus e conseguir esses selos misteriosos, ou pelo menos é uma das formas de consegui-los. Só lembrando que a Kaguya não foi morta, apenas selada. Talvez apenas baste entrar em contato com a alma ou forma espiritual de um Otsutsuki morto, já que eu duvido que a organização Kara casse Otsutsukis ou algo parecido. Como já vimos com Hagoromo e Hamura, eles são capazes de passar poderes ou selos através de suas formas espirituais. Talvez outros selos ou poderes sejam conseguidos de forma similar, quem sabe através de um pacto ou ritual para invocar a alma do Otsutsuki em questão. E aparentemente a organização Kara está muito bem informada sobre o que anda acontecendo em Konoha. Não duvido que existam agentes externos infiltrados em Konoha ou até mesmo algum plano acerca de quem recebeu o selo do Momoshiki. Nesse caso, as informações que o Konohamaru conseguiu no dirigível não devem ser um grande problema, e os movimentos da organização seriam revelados a Konoha mais cedo ou mais tarde. O capítulo 17 já dá a entender que discrição não é exatamente o foco deles nesse momento. Bom, ainda é cedo para afirmar qualquer coisa sobre a vastidão das habilidades que esses selos possuem,
Mas visto que o selo do Boruto tem a habilidade de absorver ninjutsus, a mesma habilidade do Momoshiki, eu presumo que cada selo possui uma ou mais habilidades referentes ao Otsutsuki que deu o selo. E se esse for o caso, o Boruto também pode ter a habilidade de potencializar e liberar os ninjutsus que ele absorve. Mas acredito que pelo nome do próprio selo, Karma, ele deve cobrar algum preço para o uso dessa habilidade. Tudo que o Boruto fizer com esse selo deve ter alguma consequência provavelmente negativa que vai além do chakra. Não deve ser algo feito para ser usado à torta e à direito sem consequências. Talvez algo envolvendo o destino, tipo quanto mais se usa o selo, mais o karma negativo tem influência na vida do usuário, a transformando em um caos. Parecido como dizem que o karma na vida real funciona. Ainda mais por eu ter a impressão de que o Boruto será um herói trágico, diferente do Naruto que começou sem nada e foi fazendo conquistas à medida que a história foi prosseguindo. O Boruto começa com tudo, ele tem muito mais a perder do que a conquistar. Bom, e prosseguindo, após o Boruto desmaiar, o Kashinkōji conclui que essa era a primeira vez que ele usava esse poder, agradece por ter presenciado algo tão interessante e decide recuar, dizendo que eles devem agradecer ao recém-falecido Ao, confirmando que o Ao realmente morreu e indicando que talvez o Kashinkōji estava planejando matá-lo desde o começo, fazendo uso dele até que essa hora chegasse. Não descarto a possibilidade de que o Ao, no final das contas, tenha sido um agente duplo fiel a Kirigakure e a organização Kara tenha descoberto de alguma forma, sendo o papel do Kashinkōji eliminá-lo quando ele não fosse mais necessário. O que também explicaria o motivo dele ter se segurado contra o time 7, mas enfim, é uma pena que o Ao tenha morrido, realmente não foi um bom desfecho para o personagem. Ele morreu de forma muito gratuita e sem mostrar tudo o que tinha a oferecer. Não que tivesse a necessidade dele ter sido curado e ajudado a enfrentar o Kashinkōji, como eu estava supondo na revisão passada. Aí já é exigir demais da trama e do personagem, mas que ao menos tivesse um flashback dando alguma explicação sobre como ele sobreviveu ou suas razões para se juntar à organização Kara, se é que ele já não fazia parte desde sempre. Porque simplesmente assumir que ele sobreviveu à explosão do QG por um milagre, como ele mesmo afirma, não é o suficiente. Como exatamente esse milagre, entre aspas, aconteceu? Ele conseguiu escapar graças ao Tensou no Jutsu da Mabui? Ou o choque da explosão o jogou para longe e os escombros o protegeram de alguma forma? Afinal, para que trouxeram de volta um personagem que todos achavam que estava morto até então, em função da subtrama envolvendo os prós e contras do uso das ferramentas ninjas? Se esse era o único propósito do personagem, ele foi destinado a ser um vilão menor, facilmente descartável? Qualquer personagem antigo randômico que estivesse por perto durante o arco da guerra teria servido. Agora temos mais uma questão pendente que, na melhor das hipóteses, será respondida em databook ou em algum conteúdo expandido do anime, pelo menos assim eu espero. Claro, eu ainda dou o benefício da dúvida, pois alguns podem não ter percebido, mas quando o sapo desaparece, o corpo do Ao também desaparece. Diria que ele foi levado de volta à base da organização. Vai que eles usam o corpo do Ao como base para criar um ciborgue completo que possua algum resquício de suas memórias, talvez algo que veremos no futuro. Mas enfim, continuando, a Sarada até tenta questionar o Kashinkōji sobre o que tinha acontecido ao Boruto e o que era aquele tal poder, perdendo a calma e quase chegando ao ponto de partir para cima dele, mas é impedida pelo Mitsuki, que a convence a se acalmar e dar prioridade ao estado do Konohamaru e do Boruto, até sendo elogiado pelo próprio Kashinkōji por ter tomado uma decisão tão sábia. E para nossa surpresa ou não, o Kashinkōji sabe que o Mitsuki é filho do Orochimaru, um detalhe que sustenta ainda mais a possibilidade da existência de agentes infiltrados em Konoha. Talvez até mais próximos do alto escalão do que imaginávamos, afinal devem ser poucas as pessoas que sabem a verdade sobre o Mitsuki. E chegando ao final do capítulo, logo após toda essa situação, quando eles estão voltando para Konoha, o Mitsuki sente uma presença ou algo que está acontecendo nas proximidades e vai investigar, sendo seguido pelo restante do time. Chegando lá, eles encontram as mesmas marionetes que haviam enfrentado anteriormente,
estando em um local bem distante do acidente e já bem avariadas. Também é observado que elas foram destruídas por alguém com habilidades em combate incríveis, já que nem os ataques do time 7 chegaram ao ponto de arranhar essas marionetes. Até que o Chamaru encontra um garoto desmaiado ali perto, ninguém mais ninguém menos do que o próprio Kawaki. Indo contra os avisos do Konohamaru, que estava tentando ser precavido com essa situação, o Boruto se prontifica em ajudar o garoto, descobrindo que ele tinha o mesmo selo Karma em sua mão esquerda. Assim encerrando tanto o capítulo quanto o volume 6 com uma grande revelação, jogando uma pá de cal em várias teorias envolvendo o personagem. Agora sabemos que ele não é o Denki ou o Iwabe, se trata de um personagem completamente novo. E já que eu estou falando do Kawaki, gostaria de fazer algumas observações sobre ele. Primeiramente, percebe-se que ele possui uma tatuagem do algarismo romano 9 abaixo de seu olho esquerdo, o que indica alguma ligação com os Inners, que também são caracterizados por esses algarismos. Na página colorida do capítulo 1, vemos que ele também possui uma tatuagem nesse mesmo lugar, só que diferente. E agora, observando melhor, é como se ele tivesse tatuado por cima do X com a intenção de esconder o algarismo, talvez para esconder sua ligação com a organização Kara. Ou ele é o próprio receptáculo ou mais alguém encarregado de recuperá-lo. Afinal, se ele for o receptáculo, por que as marionetes tentariam atacá-lo? Ou será que elas apenas estavam tentando capturá-lo enquanto ele fugia e se defendia delas? Quando eu tento pensar no receptáculo que a organização gastou tanto para criar, o que me vem à cabeça é alguém aparecendo pela primeira vez em uma forma mais pura. Cabelo grande, sem piercings, talvez vestindo uma roupa leve, talvez uma roupa hospitalar. Por isso que eu ainda fico com o pé atrás quanto ao Kawaki ser o receptáculo. Talvez ele seja o tal Amado que não estava na reunião entre os Inners. O que reforçaria a possibilidade de que todos os Inners, além do Jigen, possuem o selo Karma. Mas levando as circunstâncias em consideração, as chances dele ser o receptáculo são altíssimas. Agora basta saber o que vai acontecer daqui pra frente. Acho que o cenário mais óbvio é o Kawaki tendo amnésia ou escondendo sua identidade de propósito, talvez a razão pela qual ele muda a tatuagem, e sendo acolhido por Konoha, onde ele e o Boruto formarão algum laço de amizade até que o Kawaki se torne um vilão. Afinal, é muito difícil imaginar o combate entre eles no capítulo 1 sem que eles tenham sido próximos de alguma forma no passado. Não estou esperando algo como vimos entre Naruto e Sasuke, que se consideravam irmãos ou uma amizade super forte e profunda, mas uma espécie de respeito mútuo entre pessoas com visões de mundo diferentes, uma espécie de honra e respeito entre rivais e inimigos. O próprio modo como Boruto se comporta em relação ao Kawaki em sua luta parece bem diferente do Naruto em relação ao Sasuke. O Boruto parece apenas ativar suas melhores habilidades e partir para cima do Kawaki sem dialogar muito desde o começo. Melhor amigo ou não, ele parecia estar pronto para enfrentá-lo com tudo que tinha. Ainda acredito na visão do Kawaki como um extremo oposto do Boruto. Ele já pode ter tido um passado trágico previamente a esses acontecimentos, já que ele parece um garoto regular e não algum tipo de experimento que está começando a vida agora. Por seu visual de punk que segue o estereótipo dos punks dos anos 80, no mínimo ele é um delinquente que cresceu em um ambiente difícil, repleto de pobreza e desordem. Mas neste caso, qual seria a razão de um garoto aparentemente aleatório receber o selo? Será que é algo aleatório? Será que a organização simplesmente não tem controle sobre quem receberá o selo? E tem que sequestrar ou tentar convencer quem acaba recebendo? Acredito que futuramente veremos alguns flashbacks contando sobre sua trajetória, o que ele teve que passar até chegar a esse momento. Bom, de qualquer forma, a única certeza que eu tenho neste momento é que ele será levado até Konoha uma vez que ele possui o mesmo selo do Boruto. O que significa que os possíveis infiltrados certamente tentarão recuperá-lo. Pode ser que aconteça uma disputa pelo receptáculo na própria Konoha, com intrigas, mortes e muitos personagens conhecidos virando a casaca. Agora, terminando o vídeo,
Esse é um capítulo que realmente impressiona pela quantidade de informação que foi passada. Diria que foi o melhor capítulo até agora quando se trata de ritmo. Teve uma boa quantidade de quadrinhos por página e diálogos que você até demora para terminar de ler e se sente como se estivesse lendo 2 capítulos semanais de uma vez só, fazendo uma ótima configuração para a trama que veremos daqui para frente, com uma narrativa bem fluida e direta. Até fiquei surpreso como vimos o selo do Boruto completamente ativo e o Kawaki sendo introduzido no mesmo capítulo, sem que fique parecendo algo gratuito ou conveniente demais. Justamente por terem preparado esse cenário, tudo foi amarrado e conduzido desde o capítulo 17 para culminar no que vimos aqui. Se os personagens são jogados em ação constante e gratuita, sem a devida contextualização dos eventos que estão acontecendo em paralelo ou acontecerão a seguir, teremos lutas vazias, sem significado, onde a ação acontece por acontecer, e tramas que simplesmente jogam tudo na cara do leitor. Um problema muito recorrente em séries focadas completamente em ação. Sem falar que vários questionamentos e mistérios foram estabelecidos apenas neste capítulo. Ainda não sabemos o que esse selo realmente significa, se o Kawaki é um membro da organização Kara, quem é o Kashin Code, por que ele agiu dessa forma, por que ele sabia tanto sobre eles, etc. Esse é um ponto de virada importantíssimo para a obra como um todo. Até dá a sensação de que a história de Boruto em si começa a partir deste capítulo. Apesar de que em questão de arte deu uma oscilada em qualidade, principalmente nas últimas páginas, onde os traços dos personagens estavam meio tortos e inconsistentes. Acredito que a razão disso tenha sido a quantidade de quadrinhos pequenos, onde exige que os personagens sejam desenhados bem menores. O único personagem que se manteve bem consistente em maioria das páginas foi o Kashin Code, provavelmente por abraçar muito mais o estilo do Ikemoto do que o restante dos personagens desse capítulo. A maioria dos personagens já estabelecidos em Naruto possuem um estilo que parece ser uma mistura entre o estilo do Ikemoto e do Kishimoto, numa tentativa de, ao mesmo tempo, não se distanciar muito da aparência que eles possuem na versão do Kishi e ter uma certa identidade visual do Ikemoto, o que pode ser uma dificuldade ao Ikemoto na hora de tentar equilibrar 2 estilos diferentes em um mesmo mangá. Talvez por isso que os personagens inéditos costumam ter um visual e aparência bem melhores em comparação aos personagens do Kishi reimaginados no estilo do Ikemoto. Mas nas páginas em que precisou dar um impacto visual, ele foi muito competente, trabalhando muito bem nas expressões dos personagens e dando ótimos detalhes de iluminação e sombreamento em diferentes ângulos durante os closes. Em especial nas páginas 16 e 17, nos quadrinhos em que o Konohamaru é surpreendido pelas chamas e em seguida se desespera, ou na página 22, logo após o Boruto absorver os ninjutsus. Ao meu ver, estavam em um nível de qualidade que facilmente se compara às cenas de Naruto. Detalhes que eu estava sentindo falta em Boruto, que deixa a representação dos personagens mais harmoniosa e natural. Outro ponto que eu gostaria de comentar é sobre a capa do capítulo, que por si está 100 vezes melhor do que a capa do volume 5, até seguindo um conceito bem semelhante ao que eu sugeri durante uma notícia onde eu comentei sobre essa capa. Uma capa que a princípio é simples, não tenta ousar com poses ou ângulos impactantes, mas consegue representar muito bem o conteúdo do capítulo ao colocar um personagem relacionado a ele ao fundo, ao invés de um fundo neutro e morto. Poderia muito bem servir como a capa do volume 5 se trocassem o Kashin Code pelo Ao. Venho reparando que existe um empenho e criatividade muito maior nas capas dos capítulos do que nas capas dos volumes. Infelizmente não sei qual a razão disso. Bom, acredito que todos já esperavam que essa situação não iria se estender muito após o Kashin Code aparecer, ou que o inimigo em questão, independente de quem fosse, iria recuar após o Boruto ativar o selo, dando prioridade a informar a organização sobre o que tinha acontecido. É aquela coisa, se os heróis estão em uma situação complicada contra um adversário muito acima do nível deles, algum evento inesperado tem que acontecer para salvá-los, ou eles dependem da benevolência do adversário.
Mas talvez para os mais entusiastas em ação ou quem tinha a expectativa de que esses confrontos contra Aoi Kashinkode se estendessem por mais alguns capítulos, o que ocorreu entre os capítulos 20 e 23, o volume 6, tenha sido um banho de água fria, um tanto rushado, apressado, talvez desperdiçando uma bela oportunidade de desenvolver o time 7 como um todo, principalmente por se tratar de sua primeira grande missão. Quase como se existisse uma necessidade, uma urgência em partir para o próximo ato da história, onde aparentemente a trama começará a se mover. Principalmente por essa quebra de expectativa no capítulo 23, com Kashinkode saindo de cena tão rápido quanto entrou, mas devemos levar em consideração a natureza dessa situação em si. O primeiro encontro entre os protagonistas e os antagonistas, o que costuma ser algo de natureza rápida e objetiva, com a intenção de criar um clima tenso e pesado entre os protagonistas e os antagonistas, mostrando tanto aos protagonistas na trama quanto aos leitores que esses novos inimigos não estão para brincadeira. Eles podem ser impiedosos, implacáveis e sem hesitação em matar até mesmo entre eles. Se eu fosse comparar com algo que já vimos em Naruto, diria que os capítulos 20 ao 23 seguem uma estrutura muito mais próxima aos eventos que ocorrem após o exame de Chunin no Classic, em especial a primeira aparição da Akatsuki através de Itachi e Kisame, do que um arco do País das Ondas da vida. Não é algo idealizado para ser uma super luta frenética ou arco Pen 2.0 no começo da obra. Acontece um rápido confronto entre eles e os senseis dos principais times, onde os senseis acabam levando uma surra e os antagonistas escapam por um capricho. Lembrem-se que Boruto e Naruto são séries diferentes com histórias diferentes, com prioridades diferentes nessas histórias. Não se pode esperar que eles tenham arcos com uma pegada ou progressão similares em momentos equivalentes de suas histórias. Não é porque Boruto está no começo que ele terá um arco similar ao arco do País das Ondas. Se levarmos em consideração tudo o que nos foi apresentado até agora, por definição é mais provável que os arcos futuros de Boruto sejam mais voltados ao que vimos na parte 2, Shippuden, com Konoha em uma empreitada contra o principal grupo de antagonistas, do que vimos no começo de Naruto, com o arco do País das Ondas e o exame de Chunin. O próprio arco atual passa um certo feeling de um arco envolvendo um confronto com o Akatsuki, claro que em menor escala. Afinal, esse formato e estrutura de arcos já foi definido há muito tempo na franquia. Se no futuro teremos arcos focados em missões esporádicas, com um tom mais dramático, explorando um pouco mais o mundo ninja em si, ou um segundo exame de Chunin feito com maior liberdade, sem estar agarrado a um conteúdo prévio, em meio a um mundo ninja um pouco mais caótico, só o tempo dirá, mas algo me diz que esses conteúdos ficarão por conta do anime. E para falar a verdade, apesar do ritmo do mangá dar a impressão de que tudo aconteceu muito rápido, o volume 6 segue o mesmo padrão dos volumes de Naruto, onde era muito raro termos um volume inteiro focado completamente em ação interrupta. De 10 capítulos de um volume, na maioria das vezes tínhamos uns 3 ou 5 capítulos focados em ação. Mesmo as lutas mais importantes, como Sasuke vs Danzo ou Time Reb vs o Killer Bee, acabaram em uns 4 capítulos, sem falar que existiam diálogos, flashbacks e situações de outros personagens em paralelo, o que nos padrões de Boruto seriam uns 2 capítulos, ou seja, nada muito diferente do que acabamos de ver aqui. Não é à toa que no anime muitos desses episódios se resumem em um episódio e meio ou 2 episódios no máximo. A memória e o saudosismo cego engana muita gente, pode não parecer para quem já pegou o bonde andando, afinal a maioria de vocês devem ter começado a acompanhar Naruto quando ele já tinha acumulado uma certa quantidade de capítulos ou episódios, mas as lutas eram curtíssimas. Os únicos momentos da obra em que aconteceram lutas constantes e praticamente interruptas foi durante o exame de Chunin, o resgate do Sasuke no Classic e a Quarta Guerra. A maioria dos arcos em Naruto tinham uma única luta, uns 70% dos capítulos eram dedicados a preparar o terreno até o combate final do arco.
Me arrisco a dizer que Naruto é um dos Battle Shonens com menos ação que a Shonen Jump já publicou, ao ponto de que o próprio Masashi Kishimoto considerava que ele não se encaixava muito bem nesse gênero. Ação nunca foi uma prioridade em Naruto. Se tinha algo que movia essa história e mantinha os fãs interessados, era a construção de um clima de suspense e mistério durante os arcos, repleto de dramas, reviravoltas, personagens enigmáticos, explicações e flashbacks que contavam sobre detalhes do passado que levavam a outros mistérios e questionamentos. Em resumo, sua narrativa e a forma como ela era conduzida, construindo uma trama que instigava a curiosidade dos leitores, o que também influenciava em outros aspectos da obra, até nas lutas, pois mesmo que as lutas em Naruto não fossem tão intensas quando se trata de ação em comparação a outros mangás da Shonen Jump, em compensação elas eram cheias de conteúdo e significado. Um exemplo disso é Sasuke vs Itachi. Analisando friamente, existem lutas melhores na obra, mas poucas possuem o mesmo impacto por conta de toda a história por trás daquela luta e toda a trajetória que o Sasuke teve que percorrer até chegar a ela. Enfim, destrinchar esses mistérios, tentar achar a resposta e discutir sobre eles e seus significados ocultos eram e ainda são a maior satisfação para um fã de Naruto. Eu entendo que muitos podem estar chateados com a inexistência do time 7 ou a falta de presença do Konohamaru que só se deu mal até agora. Apesar de eu considerar que o Konohamaru mostrou serviço, visto que ele foi o responsável pela estratégia que enfraqueceu o AO e as limitações de chakra que ele tinha durante essa última luta. Mas após este último capítulo, ficou evidente que todos os arcos que tivemos até agora, além do exame de Chunin, que claramente foi um pano de fundo para a jornada de descoberta pessoal do Boruto, foram focados na construção do Boruto como personagem, estabelecendo o Boruto que veremos no restante da obra, além de fazer uma pequena desconstrução daquele Boruto que nos foi apresentado inicialmente no conteúdo do filme, e mudar a visão negativa que ele pode ter passado, mostrando que ele vem amadurecendo e é um personagem muito mais profundo. O arco atual em particular não foi idealizado para dar destaque em todo mundo. Todo o enredo foi idealizado e executado para que o Boruto tivesse mais desenvolvimento de suas habilidades táticas na luta contra o AO, crescimento de seu caráter e amadurecimento, mudando sua visão negativa em relação ao Katasuki e ao uso das ferramentas ninjas, além de aprender sobre os prós e contras envolvendo o uso delas com essa experiência, e por fim, para que a trama envolvendo o seu misterioso selo começasse a se mover. Era necessário, até pelo tempo de duração dos eventos do volume 6 e do arco em si, que o restante do time ficasse fora de cena enquanto o Boruto era inserido em situações que só ele poderia resolver. Seja por não ter um ninjutsu de longa distância que pode ser lançado consecutivamente, o deixando como a única opção para emboscar o AO dentro da estratégia feita pelo Konohamaru, seja por possuir a ferramenta de absorção, sendo o único capaz de se defender contra os ataques do AO, seja por possuir o selo, sendo o único que pode salvar o Konohamaru, etc. Enfim, neste momento ele é a prioridade, não apenas pelo fato de ser o protagonista, mas por literalmente todo o núcleo do enredo girar em torno do que está de alguma forma relacionado a ele. Todo personagem com alguma importância tem seu momento de brilhar, tudo é uma questão de quando esse momento chegará. Arcos é o que não vão faltar para Mitsuki, Sarada e Konohamaru receberem o destaque merecido. Lembrem-se que todos pensavam que a Tsunade era fraca até o arco Pen, ou a luta contra o Madara. Todos pensavam que a Sakura era fraca até o arco da guerra. Todos pensavam que o Jiraiya era muito inferior ao Orochimaru até sua luta contra o Rikudo Pen. Então tenham paciência, deixem todo esse imediatismo e entendam que simplesmente ainda não é o momento para o restante dos personagens. Claro que eu também não descarto a possibilidade que a intenção no mangá seja contar uma história grande, que seja quase tão longa quanto a de Naruto, no menor número de volumes possíveis. Fazer em 5 anos o que Naruto fez em 10, se focando apenas nos eventos e personagens que realmente importam para o enredo como um todo. Afinal, construir os personagens secundários pode exigir muito tempo e toma uma parte considerável dos capítulos.
enquanto o anime fará o trabalho de expandir e complementar o conteúdo do mangá ou recontá-lo de outra forma, com novos eventos, o deixando mais abrangente e detalhado. Assim como estamos vendo com o arco atual baseado no filme. Lembrem-se que o ritmo de um mangá mensal e até mesmo o padrão de lançamentos de volumes não é o mesmo de um mangá semanal. Ele pode demorar 10 anos para ter 30 volumes. Venho reparando desde o arco Mudina e o capítulo 16, que introduziu a organização Cara quase com todos os Inners sem tentar fazer um suspense ou criar um clima de mistério, que apesar do ritmo, Boruto é um mangá objetivo, que vai direto ao ponto em seu enredo, focando-se muito mais em progressão sem perder muito tempo em situar os novos leitores ou segurar um enredo em uma determinada subtrama por muito tempo. Confesso que não esperava ver o Kawaki sendo revelado em menos de 20 capítulos. Até o fato do time 7 ser composto por crianças talentosas e a história ter começado a partir do exame de Chunin, com eles já sendo genins formados há um certo tempo, tira a necessidade de capítulos de treinamento, e os que acontecerão certamente não se estenderão por muito tempo, pois o ninjutsu em questão não deve demorar muito para ser dominado por um gênio. Talvez Boruto siga uma rota semelhante a Sailor Moon dos anos 90, onde o mangá era o objetivo e ia direto ao ponto em seu enredo, sem perder muito tempo com lutas que duram vários capítulos, ou se aprofundarem em personagens secundários. Simplesmente dava o mínimo de informação que você precisava saber e seguia em frente. Enquanto o anime preenchia todas essas lacunas, expandia o conteúdo, desenvolvia personagens e contextualizava melhor certos acontecimentos, oferecendo uma versão mais completa e melhor da história. Claro que isso pode ser algo específico do momento atual da obra e os acontecimentos atuais que têm a proposta de serem mais rápidos e objetivos, como eu já citei anteriormente. E o mangá ainda está em uma fase muito inicial para se julgar como ele será conduzido daqui para frente em relação aos personagens secundários ou à abrangência do enredo. É apenas uma pequena observação. Bom, então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.